Olá, estamos mais uma vez aqui, mais uma semana com vocês, com Única, com Luza Paroli, e hoje trouxemos um assunto muito importante para a mulher, a violência. E hoje estamos aqui com a doutora Marilisa, delegada titular na Delegacia da Mulher, do Adolescente, do Idoso. Então, doutora, seja bem-vinda ao programa Única, com Luza Paroli. Obrigada, Luciana. É um prazer estarmos aqui hoje para conversar sobre violência doméstica. E, além disso, eu queria lhe agradecer muito. Estou muito feliz com o seu programa, principalmente porque eu recebi aqui uma produção total do seu salão, né? Luza Paroli Visage, cabelo, maquiagem. A maquiagem feita pela filha da Luciana, maravilhosa. A Isabela está de parabéns. Tão jovem e já tão competente e tão determinada, Luciana. Olha, parabéns. Mais uma mulher guerreira que eu conheço nessa cidade. Doutora. São quase 25 anos, né, com a Delegacia da Mulher aqui em Joinville. E hoje nós gostaríamos de que a doutora falasse um pouco sobre como foi a implantação da Delegacia da Mulher aqui na nossa cidade de Joinville. Bom, Luciana, em 14 de março de 1991, nós estávamos instalando a primeira Delegacia da Mulher de Joinville. Nós começamos num prédio modesto, pequeno, com um telhado de zinco, parede de compensado, anexo ao Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal também era só uma salinha, tinha 2 gavetas para condicionar os cadáveres, e ali nós começamos nossos atendimentos às nossas mulheres. A princípio, eu achei, quando abrimos a delegacia, que ia ser assim um atendimento para meia dúzia de mulheres, mas que nada. A imprensa fez a divulgação e aquelas mulheres vieram de todos os lugares. Não sei se por curiosidade ou se realmente estavam sendo vítimas de violência. Mas com o passar dos dias, a gente verificou realmente que as mulheres estavam sendo vítimas, estavam sendo violentamente agredidas. E o primeiro fato que a gente identificou, o primeiro fator da violência, viu, Luciana, foi que os maridos, os agressores, eles ingeriam muita bebida alcoólica. Então, isso era terrível, porque é uma cidade, Joinville é uma cidade empresarial, que conta com muitos operários, uma cidade que não tinha e não tem ainda muita diversão gratuita para o nosso povo. Então, eles saíam das fábricas, da Tupi, da Consul, da Embraco, e geralmente já saíam diretamente para os bares. Jogavam uma sinuquinha para relaxar, depois do expediente, e o que acontecia? Começavam tomando cachaça, porque a cerveja sempre foi cara, e pelo salário que eles percebiam, né, só dava para tomar, então, uma cachaçinha. Moral da história, chegava em casa, a mulher já estava louca da vida, porque ele demorava para chegar, e quando chegava, já chegava sem o salário, porque deixava tudo na aposta da sinuca, do jogo, do baralho e da bebida. E assim, muitas famílias começaram a se desestruturar, os filhos começaram a ir para a rua, para a delinquência. Então, quando nós verificamos essa situação, nós, então, resolvemos fazer um atendimento psicológico na delegacia. E contávamos, na época, com a psicóloga Gilda Balsini. Ela ainda é psicóloga na cidade, mas já está aposentada da Polícia Civil. E ela começou a fazer um trabalho maravilhoso dentro da delegacia, né? Ela começou a fazer uma terapia de grupo. O que significava isso, Luciana? A gente intimava o agressor para que ele comparecesse e fizesse esse acompanhamento psicológico. Então, era uma sala, tinha lá 10 pessoas, ou 20, dependendo, né? Então, eram 10 casais, 20 pessoas. Tinha aquele casal que tinha começado a agredir a esposa, né, o jovem, e ele via no outro, na terapia, aquele outro que já estava 20 anos bebendo, já tinha perdido a casa, os filhos já tinham saído de casa, a mulher totalmente envelhecida, muita violência, muita agressão. Então, o que ela começou a fazer? Começou a fazer esse trabalho. O outro que estava entrando no grupo agora, que tinha lá seus 20, 30 anos, vendo aquilo, o tratamento dele era até mais rápido, porque ele não queria aquilo para ele. Certo? Então, esse trabalho, tá, deu muita credibilidade para a delegacia, porque muitas mulheres, elas não queriam chegar na delegacia, fazer um boletim de ocorrência e colocar o camarada na cadeia. Elas queriam que ele voltasse a ser o que ele era há 5, 10 anos, quando elas casaram. E isso não era possível, né? Então,
Com esse trabalho, nós começamos a resgatar a estrutura familiar. O trabalho, assim, Luciana, foi maravilhoso. Teve casos, inclusive, que a psicóloga fez a terapia com a família toda, resgatou os filhos que já tinham saído de casa, que não queriam mais ver o pai nem a mãe, porque, no fim, eles acabam ficando, inclusive, com a da mãe, porque a mãe se submetia àquela violência. Muitas delas se submetiam por quê? A maioria não trabalhava fora, tinha 3, 4 filhos. Para onde que ela iria? Um mercado que era praticamente do homem. A mulher, poucas mulheres tinham condições de estudo, porque as famílias antigamente eram muito pobres, né? Então, através desse trabalho, a gente começou a resgatar a credibilidade das famílias na delegacia, porque, na verdade, a delegacia não era só da mulher, era uma delegacia da família. Então, hoje, família quer dizer pessoas que dividem o mesmo ambiente de local, moram no mesmo local, mas não se conhecem. Se eu entrevistar um pai desse e perguntar qual a escola que o seu filho estuda, ele não sabe. Ah, não sei, porque isso é com a mulher. O pior, quantos anos tem o seu filho? Ah, e agora a senhora me pegou. Agora a senhora me pegou, eu não sei quantos anos tem. Ele tem uns 12, 13, mas que ano ele nasceu? O mês? Não sabe. Um pai não sabe a data de nascimento do filho, quem é a professora do seu filho. Ele nunca foi numa reunião da escola do filho. Eles não vão mais a uma missa, um culto, qualquer coisa que seja domingo, que antigamente era uma tradição. O pai e a mãe acordavam de manhã, levavam os filhos na missa, no culto, seja lá o que for, qual for a religião, não importa, importa que tem que ter uma religião e tem que ter uma disciplina, certo? E depois dali tinha-se o almoço de domingo com a família. Isso não existe mais. Doutora, a senhora falou uma palavra que me chama a atenção, disciplina. Então, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem mais saber de disciplina, né? Disciplina no casamento, na relação com os filhos, na relação com a família, né? Com as pessoas. Então, a gente vê que falta, né? O diálogo, mas falta também a disciplina nas casas. Porque se você aprende a ter disciplina nos teus relacionamentos, seja ele qual for, a coisa acontece de forma natural, né? Doutora, e como fica, por exemplo, as mulheres, porque nós estamos falando do universo feminino, como ficam essas mulheres que são agredidas, né? Elas vão até a delegacia, elas recebem que tipo de atendimento? Por favor. Bom, o primeiro passo para as mulheres que estão sendo vítimas de qualquer tipo de violência, seja ela física, moral, sexual, é procurar a delegacia da mulher, fazer o boletim de ocorrência. Se ela foi agredida, ela vai receber uma guia de exame, ela vai ter que comparecer no Instituto Médico Legal, ela vai ser examinada por um médico que vai fazer um laudo pericial e vai encaminhar para a delegacia. Aí nós instauramos o inquérito policial, certo? Ela já faz as declarações dela e, se for um caso de violência ou uma ameaça grave, no mesmo momento que ela faz o BO, ela já sobe no piso superior, fica escrivã, já toma as declarações e ela já faz um requerimento. O requerimento de medidas protetivas. Para quê? Para tirar esse agressor do lar, caso ele coabite na mesma casa com ela, certo? Ou para que ele, se ele já não conviver mais com essa mulher, já estão separados de fato, judicialmente, e ele continua procurando ela no seu local de trabalho, no ponto de ônibus, nos locais que ela frequenta, ameaçando, dizendo que está armado, que vai matar, que vai fazer. O que a gente faz? Ela assina esse requerimento das medidas protetivas para ele ficar 200 metros afastado dela e de seus familiares. Então, tem duas maneiras. Se ele convive na mesma casa e está colocando em risco a integridade física dela e dos filhos, o juiz pode tirar o agressor do lar, por uma ordem judicial das medidas protetivas. Ou, se ele não conviver mais na casa, permanecer 200 metros afastado da mulher. E, nesse meio tempo, a gente já encaminha isso para o juiz tem 48 horas para deferir ou não essas medidas protetivas.
né? Os juízes aqui em Joinville eles estão praticamente deferindo todos os pedidos, estão entendendo que realmente a situação de muitas delas é uma situação grave, né? Então, o oficial de justiça vai lá e notifica. Né? Notifica o agressor que ele não pode se aproximar mais da vítima. Ah, doutora, mas eu fiz o boletim e ele novamente diz que não tem justiça, que não tem juiz que impeça ele de chegar perto de mim, e mesmo com a assinatura lá do juiz, dizem, continua incomodando. O que acontece? Ela tem que voltar na delegacia, porque a gente precisa saber que ele voltou a incomodá-la, perturbá-la e ameaçá-la de morte. Aí nós encaminhamos essa declaração, tomamos outra declaração, fazemos outro boletim de ocorrência e encaminhamos imediatamente para o juiz. Por quê? Porque o juiz pode determinar a prisão dele. Porque daí ele está desobedecendo uma ordem do juiz. A briga daí já não é mais dele com a mulher. Porque o juiz não disse que é para ele ficar afastado 200 metros, ele não assinou de que concordava. Então, ele está descumprindo uma ordem do juiz. E aí ele pode ser preso. E, geralmente, esses que desafiam a lei são presos. Por quê? Por que a lei está tão rigorosa? Porque a cada 5 minutos se mata uma mulher nesse país. E com todos os rigores da Lei Maria da Penha, ainda muitas mulheres estão sendo assassinadas. Aí pergunto para mim, doutora, mas por que não tem a lei para o homem? Eu digo, porque não morre um homem a cada 5 segundos, mas uma mulher morre, que deixa lá 2, 3 filhos. O assunto está ótimo, mas nós vamos chamar um breve intervalo. Voltamos já. Voltamos então com a doutora Marilisa, delegada da mulher, da Delegacia da Mulher, Adolescente, Idoso, né? Então nós estamos falando de todo mundo, né? A doutora então quer dizer que cuida de todos, né? Da família, né? Como um todo. E doutora, vamos falar um pouquinho sobre as adolescentes, né? Que não só a mulher, mas a mulher adolescente. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho como é essa sua experiência com as meninas que iniciam tão cedo nesse mundo da dor, né, da violência. Há muitos anos atrás, as meninas elas eram mais controladas pelos pais e pelas mães, né? Tinha assim uma idade para sair de casa, tinha o baile de debutante, os 15 anos. Antes dos 15 anos, as meninas não saíam de casa, não namoravam tão cedo. Bailinho, muitas vezes, quando era um baile de final de ano, de Natal, os pais acompanhavam os filhos, né, até esse baile. Quando tinha o tal do soirée de tarde, né? Então aqui o tênis clube, Sargentos, clubes renomados da cidade. Então tinha essas festinhas à noite, que iam até 8, 9 horas da noite, começava de tarde. Hoje o que está nos assim assustando até um pouco é que a juventude está começando muito cedo. 12, 13 anos, elas estão saindo para a balada de noite, que não é nem durante o dia, é de noite, de madrugada, porque essas baladas começam 11 horas, meia-noite, certo? A juventude toda, principalmente as meninas, estão fazendo uso de muita bebida alcoólica, além de drogas, né, que é êxtase, LSD, cocaína, crack, maconha, enfim, uma enormidade de drogas que nunca tinha se visto tanto como agora. E aí o pior, elas vão para essas baladas, muitas vezes encontram lá amigos, os amigos já estão alcoolizados, ou às vezes pegam carona com amigo do amigo, porque aquelas pessoas não querem ir embora agora, então eu vou depois com o fulano. Aí o que acontece? Muitas vezes são estupradas, são violentadas, vão na delegacia,
Para a gente conseguir fazer uma investigação também é bastante difícil, porque muitas vezes elas não sabem nem o nome, só sabem o apelido da criatura com quem pegaram carona. Aí nós temos que ir atrás dos amigos todos para tentar descobrir quem é, como é que é, se a pessoa era daqui, se era de fora, para fazer a investigação para chegar, né, no criminoso. Então, assim, a gente realmente isso quando não sofre acidente, muitas vezes perdem a vida porque pegam carona com uma pessoa, um jovem que também está embriagado, está sob efeito de drogas, acabam perdendo a vida nas estradas, na cidade. Então, assim, a gente tem visto muita coisa terrível em função que eles são muito jovens. Eles não têm medo. Né? Então, um de 18 leva mais uma porção de jovens de 15, 14, 13, 12, vão tudo para a balada. Só que os pais têm que se atentar que uma criança de 12, 13 anos, ela pode até querer se pintar, querer pintar a unha, querer ir passear, querer dançar, só que ela não tem responsabilidade, não tem juízo. Qualquer pessoa maior de idade pode iludir essa criança, né? Pode levar na conversa, pode daqui a pouco dar uma bebida, pode ter um boa noite Cinderela na bebida, como já aconteceu várias vezes aqui em Joinville. Às vezes as meninas ficam com todas juntas, mas ficam numa mesa, todo mundo com os seus copos, e daqui a pouco uma começa a passar mal e ficar ruim e coisa. Já aconteceu da gente pegar antes, né, que alguém pegasse, mas já peguei meninas que ingeriram boa noite Cinderela, que foi levada, sabia o que estava acontecendo, tudo, mas não conseguia nem se defender, não conseguia esboçar uma reação, não conseguia se livrar do agressor. Né? Doutora, a adolescência é uma idade em que elas acham que pode tudo, né? Que são a idade da ilusão. Né? Então, elas acabam realmente sendo iludidas, né? por essas pessoas, né, agressores, né? Realmente, a gente sempre faz apelo nesse sentido, claro que muitas vezes a família também não tem responsabilidade, às vezes acontece até com meninas de maior, 19, 20 anos, tivemos agora aí 2 casos trágicos aqui na cidade, de estupro, de esquartejamento e tudo mais, as meninas já eram maiores de idade, né? Então, que também foram aliciadas por esse criminoso, né? Então, para você ver como o mundo é perverso, como as pessoas hoje elas estão maldosas, né? As pessoas estão mesquinhas. A gente nunca viu tanto crime horrendo, com requintes de crueldade, como a gente está vendo agora. Aí eu te pergunto, Luciana, o que está acontecendo com o ser humano? Era para nós estarmos cada vez melhor. Porque o progresso, a informática, nós temos acesso a tudo. Em 1 segundo você clica lá no Google e descobre alguma coisa. Antigamente você tinha que ir lá na biblioteca, passar 3 dias procurando naquele monte de livros. Hoje tudo é muito rápido e o ser humano parece que está ficando cada vez mais ignorante, cada vez mais perverso, quando ele deveria usar toda essa gama de informações para se melhorar como ser humano, para ajudar mais o próximo. Né? Para se divertir com limites, com alegrias. Os limites, está faltando limites. A gente vê, tem esse programa de criancinha aí, de Super Nani. Né? Chegamos ao cúmulo do absurdo de existir um programa que ensina que os pais têm que sentar na hora do almoço para comer com os seus filhos, para que eles tenham disciplina. Né? Então, olha o cúmulo do absurdo. Isso antigamente era uma coisa natural. Respeitar os mais velhos, chamar de sim senhor, sim senhora, dar a vaga da cadeira no ônibus para um idoso, certo? Então, esses valores estão se perdendo. Hoje, o que eu vejo assim na delegacia é que os casais eles se unem e se separam muito rápido. Então, assim, ficam casados 2, 3 anos, 4 anos, tem um filho. Aí o filhinho vai crescendo, fica morando com a mãe. A princípio, ainda a regra é essa. A criança fica com a mãe, na maioria das vezes. A criancinha vai crescendo e a criancinha ela vai observando que se a mãe não fizer o que ela quer, ela faz chantagem. Se tu não fizer o que eu quero, não deixar eu sair, não deixar eu dormir na casa do meu amiguinho, não deixar eu isso, eu aquilo, eu vou pegar minhas coisas e vou morar com meu pai. Aí a mãe, para não perder para o pai,
começa a deixar a criancinha fazer tudo o que ela quer. Aí quando ela vai na casa do pai, o pai também quer ser amiguinho do filho ou da filha, porque quase nunca tem. Ah, pode fazer o que quiser, pode dormir na casa do amiguinho, pode fazer. A mãe... Então, o que acontece? Eles perderam a autoridade em cima dos filhos. Eles querem ser amiguinho dos filhos. Não que o pai ou a mãe não tenham que ser amigo, tem que ser amigo sim. O filho tem que confiar no pai e na mãe, mas tem que ter autoridade. O filho tem que saber quem manda, que não é ele, é o pai e é a mãe, porque eles sabem o que é melhor para o filho. Aí o filho começa a dominar o pai e a mãe, a chantagear, crescer sem regras. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele quer mandar no chefe dele. Ele não quer aceitar ordens do chefe. E aí ele estranha, poxa, ele não para em emprego nenhum. Ele não consegue emprego. E ele é ótimo, ele tem mestrado, doutorado, não sei mais o que lá, tudo. Ele é um rapaz inteligente, só que ele não tem educação. Ele não tem limites. Porque ele quer mandar. E no mundo é assim. Alguns mandam e outros obedecem. Para você mandar, você tem que estudar ainda muito mais para ser o chefe. Doutora Marilisa, e a senhora, né, convive o dia todo com os problemas, né, das mulheres, do adolescente, do idoso. E como é que você lida com tudo isso? Porque você é uma mulher, né, delegada, que lida com autoridade, né? Mas você também é mãe, enfim, é uma mulher que tem uma vida comum, né, como todas nós. E como é lidar com esse assunto tão difícil, né, de nós aceitarmos, né? Como é, doutora? Bom, quando eu entrei na polícia, eu tinha 24 anos, tinha 2 filhos, uma filha e um filho. Hoje a minha filha já tem 30 anos de idade, meu filho tem 25. E os 2 já estão encaminhados, a minha filha já está casada. E assim que quando eu comecei na polícia, eu entendi uma coisa, que para você ser uma profissional, você tem que ser organizada, você tem que ter agenda. Então foi isso que eu fiz, né? Eu conseguia dar conta do meu serviço. Enquanto eu estava no meu serviço, eu estava trabalhando no meu serviço. Final do expediente, eu saía, pegava meus filhos, passava no supermercado, ia para casa, deixava eles em volta do fogão e fazia comida, e lavava roupa, e brincava, e conversava. Sempre queria saber tudo o que acontecia. Quando eles foram crescendo para a adolescência, eu procurei trazer os amigos todos para dentro da minha casa, porque eu queria conhecer cada um, cada família, para saber com quem os meus filhos estavam se relacionando. Eu sempre fui em todas as reuniões de escola dos meus filhos. E sempre também contei muito com a ajuda dos meus pais. Que se não fosse os meus pais, que na época estavam aposentados, para buscar, de repente, não estava fazendo um flagrante na delegacia. Flagrante é uma coisa que acontece e às vezes se estende das 6 horas, vai até às 8, às 9, às 10 da noite, ou se eu tinha um plantão à noite. Então, eu sempre contei com a família. Minha família sempre foi muito estruturada, a família simples. Minha mãe é professora, meu pai é músico e trabalhou a vida toda como desenhista projetista na Consul, que hoje é Whirlpool, né? Mas uma família séria, humilde, né? Mas de muita responsabilidade. Então, eu eduquei os meus filhos dentro desses padrões. Sempre um se preocupar com o outro. A filha mais velha se preocupando com o filho mais novo. Tanto é que hoje, que eles estão adultos praticamente, né? Hoje eles cuidam de mim. Né? Então, eles me ligam: mãe, como é que tu tá? Mãe, tu está se alimentando? Mãe, tu isso? Mãe, tu foi no médico? Mãe, por quê? Porque eu sempre passei essa preocupação para eles. Um tem que se preocupar com o outro. Nós temos que nos comunicar, nós temos que dialogar, nós temos que ter o dia do sábado e domingo, fazer a reuniãozinha de família, aquele tradicional churrasco, uma galinha recheada com macarrão, certo? Trocar as ideias, conversar sobre as nossas vidas. Isso é família. Não vou te dizer que a família seja uma família ideal, né? Mas é uma família para um cuidar do outro e ter essa organização. É isso que eu falei. Para você ser uma mulher bem-sucedida, primeiro, tu tem que amar o que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu amo atender as mulheres, eu amo resgatar a autoestima, dizer para elas que elas podem, que elas conseguem, que elas são guerreiras, que os filhos estão ali dependendo de uma palavra dela. Tudo que ela fizer vai ser exemplo para eles. Então, isso eu gosto de passar, porque eu recebi isso também da minha mãe.
e dos meus avós. Então, eu procuro passar aquilo de bom que eu recebi, certo? E administrar o meu tempo. Tem que ter tempo para tudo, a gente consegue sim, a gente só tem que ser organizada. Eu quero agradecer a presença da doutora Marilisa, muito obrigada, doutora, por nos tirar tantas dúvidas, né? Falando de um assunto tão sério, mas com uma alegria, né? Com a sua beleza, com a sua força e com o seu exemplo, né? De mulher, que esse é o exemplo que nós queremos seguir, né? Porque nosso dia a dia é tantas atividades, tão corrido, mas pudemos ver hoje na tua pessoa uma mulher que consegue dar conta de todas as coisas, de ser mãe, esposa, mulher e delegada. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima semana com mais assuntos no universo feminino. Fica a dica. Obrigada.